Olá pessoal, sou o professor Júlio César Sanches, há mais de 5 anos no Conselho, acho que até mais, hein? Se inscreva aqui no canal do Conselho Federal. O objetivo é sanar, tirar diversas dúvidas sobre direito imobiliário, sobre direito civil, ramos conexos sim ao direito, aos negócios, ao mercado imobiliário, tá bom? Tudo que é falado nas nossas aulas é com base na minha pós-graduação, a qual tenho a honra de coordenar, com base nos meus livros, entre eles Direito Imobiliário de A a Z, atualmente um dos livros mais procurados, vendidos no Brasil, um orgulho muito grande, foi feito com muito amor e carinho, essa doutrina que trata da teoria e da prática do direito imobiliário, tá bom? Também falando aqui do livro novo do professor, que é esse aqui. Esse aqui é o Covid-19 e os reflexos no direito e nos contratos imobiliários. Também os nossos leitores estão mandando mensagens aqui elogiando. Bacana, fico muito feliz, foi feito, desenvolvido com muito carinho, tá bom? Vamos lá, vamos tratar com base nesse livro aqui hoje, que é esse aqui, ó. Manual de Prática em Direito Imobiliário, que inclusive está na sua segunda edição. Esse livro o professor escreveu também e vem atualizando ano após ano. Vamos conversar aqui sobre a regularização de imóveis. Uso capião, regularização de imóveis. Nós precisamos saber que a regularização de imóveis é um gênero de várias espécies. Nós temos várias formas de regularizar um imóvel. A primeira forma de regularizar um imóvel é a forma mais simples, a administrativa. Talvez um simples requerimento. Você tenha que registrar uma escritura pública que não foi registrada. Talvez você tenha que registrar uma carta de adjudicação que não foi registrada. Você ganhou uma ação de adjudicação compulsória e não registrou. Talvez você arrematou um imóvel, o seu cliente, no leilão e não registrou a carta de arrematação e tem que registrar a carta de arrematação, porque senão nós não temos o registro, Muitas vezes o registro, a regularização imobiliária, se dá através de um simples registro, um simples requerimento, recolhimento de tributos, pagar os emolumentos do cartório de registro de imóveis, talvez com muita simplicidade, de forma célere, não tão onerosa, você consiga regularizar o imóvel, chamada de regularização administrativa ou extrajudicial. Mas nós temos a forma judicial. E quando nós falamos da forma judicial, nós estamos falando de várias ações, são muitas ações, medidas judiciais que possibilitam a regularização do imóvel. A adjudicação compulsória é uma delas. A ação de adjudicação compulsória obriga, sim, o vendedor que vendeu, que entregou a posse, que recebeu, e ele está enrolando, finge demência, é omisso em relação à transmissão do ato translativo, a assinatura da escritura pública, a transmissão registral do imóvel, a propriedade. Então a ação de adjudicação compulsória tem a obrigação, tem o objetivo, a finalidade de forçar o vendedor a transferir ao comprador, aos compradores, ou seus herdeiros. Então uma ação muito interessante. Nós temos a retificação de registro público, que é uma ação também muito utilizada para regularizar imóveis, quando existe um erro por parte do cartório. Então essa ação é a ação que eu vou fazer muitas vezes até em face do cartório, retificação de registro público. Existe o procedimento de demarcação e divisão de terras, que é uma ação de procedimento especial prevista lá no Código de Processo Civil atual, também é uma ação para regularizar imóveis. Então nós temos várias ações para regularizar um imóvel. Nós temos a forma administrativa, que é o simples requerimento, a simples solicitação, o recolhimento do tributo. Temos as formas extrajudiciais, o inventário extrajudicial feito por escritura pública é uma forma de regularizar um imóvel. O divórcio com partilha de bens extrajudicial também. O próprio uso capião extrajudicial, novidade do Código de Processo Civil, regulamentado pelo provimento 65. Também é uma possibilidade de regularizar o imóvel de forma extrajudicial. Então nós temos 3 cenários, para ficar didático, 3 cenários. O primeiro cenário seria a regularização através de forma administrativa, a mais simples de toda. Realmente seria a forma de você recolher um tributo, registrar uma escritura pública, uma carta de adjudicação, uma ordem judicial, um formal de partilha. A extrajudicial procurando o tabelião para posteriormente registrar essa ata notarial, essa escritura pública no cartório de imóveis. E a judicial, que nós passamos por diversas ações. Entre essas ações surge aí a possibilidade do uso capião. Lembrando que nós temos 3 procedimentos: o procedimento judicial, mais conhecido, mais utilizado no Brasil, o extrajudicial, procedimento regulamentado por provimento 65, volto a falar, e o procedimento administrativo. Quando nós falamos de modalidades, na prática, nós temos mais de 36 espécies de modalidades de uso capião. Quando eu falo de uso capião, eu preciso, no caso concreto, fazer uma análise em relação ao direito
Então eu preciso analisar se o meu cliente, se o sujeito, ele tem posse. E de quanto tempo essa posse? É de 5 anos, 10 anos, 15 anos? Após analisar o lapso temporal da posse, para inclusive poder optar e escolher pelo uso capião adequado das 36 espécies, eu preciso também verificar se a posse é mansa e pacífica. A posse mansa e pacífica, o segundo requisito do uso capião, é provada através das certidões de distribuições cíveis, ou chamada certidão do distribuidor cível. Eu preciso fazer uma conexão entre o último proprietário ou os herdeiros e o posseiro. Essa conexão eu faço solicitando certidões de distribuições cíveis ou do distribuidor cível em nome de todos interessados, autores do uso capião e os eventuais proprietários, últimos proprietários do imóvel. Dessa forma eu consigo provar se a posse é mansa e pacífica ou não. Lembrando que a posse mansa e pacífica só deixa de ser com o trânsito em julgado e também das ações possessórias e reações reivindicatórias. Um simples boletim de ocorrência, notificação extrajudicial, notificação judicial, ações que não tenham conexão com a posse não vão tirar esse requisito da posse mansa e pacífica, tá? Importante lembrar. Terceiro requisito que nós temos é o requisito, sim, chamado animus domini. Se você explicar para o seu cliente, o senhor tem animus domini, capaz de ele falar, já toma um Rivotril e Captopril, então não vai usar esse termo chato, feio, em latim. Animus domini, vamos traduzir. Animus domini é a alma de dono, né? Você tem que perguntar para o seu cliente ou você que está pensando em fazer uso capião se você se sente dono, se você tem alma de dono, se as pessoas enxergam você como dono, como dona do imóvel. E entendendo que sim, é sinal que você tem esse requisito animus domini. É importante lembrar, se alguém paga aluguel a você, você tem animus domini. Se você fez contrato com o Modato, você tem animus domini. Então, requisitos importantes. Dentro desse cenário, né, para você saber como regularizar um imóvel através do uso capião, então é analisar, primeiramente, se tem os 3 requisitos, a posse, o lapso temporal, 7, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos, analisar se cabe ou não a soma da posse. Nós temos, de 36 espécies de uso capião, nós temos pelo menos 2 espécies que permitem a soma da posse. Analisar se essa posse é mansa e pacífica e com animus domini. Entendendo isso, analisando também se está cumprindo a função social da propriedade, se existe também uma posse exclusiva, analisando também essas situações, de fato dá para pensar em uso capião. Aí a segunda análise, após analisar os requisitos, seria analisar as provas, né? Nós provamos a posse mansa e pacífica e com animus domini através das provas documentais. Então, certidões, distribuições cíveis, que nós conversamos aqui, para provar a posse mansa e pacífica, comprovantes, recibos, manutenções, conta de água, conta de energia, IPTU, ITR, fotos, imagens, gravações, vídeos, declarações, ata notarial. Essas são as provas que nós vamos provar o uso capião. Lembrando que no direito processual civil nós temos 2 provas. De um lado as provas orais, do outro lado as provas documentais, dividido em 4 provas. Provas documentais em sentido estrito, provas documentais de inspeção judicial, o juiz ou oficial de justiça pode ir até o local. Temos ainda a ata notarial, que é a novidade do atual CPC, e a perícia, que é muito importante no uso capião, principalmente no uso capião judicial. Então nós vamos provar as provas, né? Ficou redundante, mas ficou didático. Nós vamos provar os direitos do uso capião através, sim, das provas documentais. E em alguns casos podemos usar as provas orais, muito difícil, não é comum, mas podemos provar a posse também com a audiência de instrução e julgamento, quando eu estou falando de uso capião judicial. Pensando então, primeiramente nos requisitos, no segundo momento nas provas, o terceiro momento eu vou pesquisar qual o melhor procedimento, de 3 procedimentos. Será que é o administrativo, que tem a ver com REURB? Será que é o procedimento extrajudicial, que tem a ver com cartório, provimento 65? Ou será que o melhor cenário é judicial? Após essa análise, eu vou analisar qual a modalidade, lembrando que tem 36 espécies, e eu vou analisar essa modalidade com base nos requisitos. As modalidades de uso capião, nós temos requisitos diferentes em cada espécie de uso capião. Esses 3 requisitos que o professor falou aqui são requisitos comuns a qualquer uso capião, seja judicial, seja administrativo, seja extrajudicial. Mas é importante lembrar que cada espécie de uso capião, de forma específica, modalidade, tem alguns requisitos diferentes de outras espécies. Se você pegar o uso capião constitucional, tem limite de metragem. No caso do uso capião constitucional especial urbana, 250 metros quadrados, o imóvel não pode ultrapassar 250 metros quadrados.
No caso do uso capião especial ou condicional rural, o imóvel não pode ultrapassar 50 hectares. Isso acontece com todas as espécies de uso capião? Não, apenas com a espécie de uso capião especial ou condicional. Então, dentro desse cenário, é isso que nós temos que analisar para saber regularizar um imóvel através do uso capião, aplicar a modalidade correta e as provas adequadas, as provas corretas. Diante disso, nós temos um aproveitamento melhor das ações, dos procedimentos. E por isso eu falo, né, gente? Quem faz tudo não faz nada, você tem que se especializar nisso. Quando você se especializa, você consegue acertar. O mal que nós temos, não só no direito, mas em outros cenários, em outras profissões, quer fazer tudo. Quem faz tudo não faz nada, né? E aí comete um erro grave. Por isso a gente percebe alguns casos de pessoas que acabam perdendo o seu direito de uso capião porque escolheu a ação errada, o procedimento errado, não usou as provas que deveria usar. Isso acontece muito, porque muitas vezes o profissional atua em várias áreas, previdenciário, tributário, atua no trabalhista, criminal, e não é. O direito, ele é, sim, segmentado, nós precisamos tomar cuidado. Já pensou você estudar tudo, saber de tudo? Não dá, é impossível, né? Então a chance de errar é muito grande. Então, muita atenção em relação a isso, tá?